Não adianta explicar, você não vai entender. Às vezes, como num sonho, vejo o dia da minha morte. É uma coisa meio espírita, um flash. E embora a mulher não apareça, sei que é por causa dela que estão me matando. E tenho tempo de saber que não me deixa infeliz o desfecho de nossa história. Terá valido a pena. Hoje, a lua está transitando por sua casa astrológica favorita, Câncer. Uma criança nascida neste dia terá personalidade calma e cordata. Gente boa, portanto, sofrerá num lugar como este. Sopra uma brisa vinda do rio e a noite está silenciosa e com um cheiro de dama da noite tão intenso que chega a ser enjoativo. Faz calor ainda. À tarde vi pássaros voando em formação rumo ao norte. Não demora e teremos frio. Menos aqui, claro. O homem que sai na varanda da pensão é calvo e barrigudo e usa camiseta, bermuda listrada e chinelos. Ele diz um boa noite, torce na boca. Derrame? E senta-se na cadeira de palhinha. Abre o jornal com suas mãos micóticas e passa a grunhir a cada notícia que lê. Tosse, bufa, o mais próximo que um ser humano pode chegar de um bovino. Um garoto da redondeza vem sentar-se nos degraus da escada, como já aconteceu em outras noites. Não gosta de conversar, mas fica ali ouvindo a prosa alheia. As roupas dele são ordinárias, porém limpas. O garoto tem altivez no olhar, uma espécie de confiança em estar no mundo. Algo secreto na cabeça dele, que não consegue se exprimir ainda, mas que o informa. Você é melhor do que esta gente ao seu redor. Só uma questão de tempo para que todos saibam disso. Dona Jane aparece com a garrafa térmica numa bandeja. O café costuma ser infernalmente adocicado. Vai chover, Dona Jane. Isso quem diz é o careca, sem tirar os olhos do jornal. Uma notícia se destaca na página que consigo enxergar. Estão liberando o rio para mineração outra vez. A cidade à beira de um novo surto de prosperidade. É só ver como aumentou o número de putas que circulam pelo centro e pelos lados da rodoviária. Noite e dia, são as primeiras a farejar o ouro. Ainda demora para chover, seu Altino. Dona Jane também fala sem olhar para o careca. Ela coloca a bandeja sobre a mesinha e me presenteia com um sorriso que mistura afeto e apreensão. Minhas juntas estão doendo, o careca diz. É só o reumatismo, seu Altino. Mas à tardinha eu vi os relâmpagos na serra. Dona Jane espia à noite na lateral da varanda. Uma enorme casa de maribondos dependura-se do forro verde-água. Está abandonada. Não vai chover, já mudou a lua. Dona Jane apoia as mãos nas cadeiras. Veste uma blusa de manga comprida, apesar do calor, para esconder o nome de um homem que tem gravado no antebraço esquerdo. Nunca mostra a ninguém. Pecados da juventude. O segredo, dizia Shang, o China da loja, não é descobrir o que as pessoas escondem, e sim entender o que elas mostram. Mas Shang está morto. Existe algo mais íntimo para exibir ao mundo do que as entranhas? Existe algo tão obsceno? Careca grunhe e farfalha as folhas do jornal, como se quisesse derrubar as notícias que o desagradam. Dona Jane volta para dentro e sua passagem desprende uma lufada agradável. Lavanda. O menino me observa de forma direta. Tem traços bonitos, cabelos escorridos e a pele bem escura. Shang teria gostado dele. Pensar no China faz com que eu me lembre da mulher. Nesta noite escura como o breu em que Urano, deus cordial, atravessa o grande corcel de fogo. Além de mim, era a única ali que acreditava nessas coisas. Foi na loja de Shang, enquanto esperava que ele embalasse os filmes que havia comprado, distraí os olhos nas fotos da vitrine. O rosto de uma mulher num porta-retrato capturou minha atenção. Era jovem ainda e muito bonita. Tinha os olhos grandes e escuros e sorria como se estivesse vendo atrás de quem a fotografava, algo que a deixava imensamente feliz. Só via mulheres sorrindo daquela maneira quando olhavam para gatos ou crianças. Que rosto maravilhoso, eu disse, e ouvi uma voz às minhas costas. Muito obrigada. Eu me virei e dei de cara com ela, a mulher do porta-retrato. Os cabelos estavam mais compridos e sorria de um jeito bem diferente do sorriso da foto. Um rosto com uma luz extraordinária. Cravou em mim um par de olhos cor de lodo de bauxita. Perdi o rebolado. Desculpe, eu disse. Ela balançou a cabeça sem tirar os olhos dos meus. Que pena. Tanto tempo sem receber um elogio e quando recebo, logo depois pedem desculpas. Senti o espasmo elétrico me percorrer embaixo da cintura. Com o canto do olho, vi que Shang me observava. Nesse caso, mantenho um elogio, eu disse. Que bom, fico feliz. E continuou feliz ao encostar-se no balcão para entregar a Shang um canhoto de revelação de filmes. Usava uma camiseta que deixava à mostra em seus ombros meia dúzia de sardas e as alças de um sutiã preto.
professor Benjamin Schomburg escreveu sobre as tentações em seu livro O que Vemos no Mundo. Segundo ele, alguns homens sublimam seus desejos, projetando-os num plano apenas mental, e isso é suficiente para satisfazê-los. Outros, de Schomburg, apesar de resistirem com diferentes graus de esforço, acabam por ceder às tentações. São o que eles chamam de homens de sangue quente. Ela abriu o envelope e espalhou as fotos sobre o balcão de vidro. Um arco-íris, um número mental enferrujado na fachada de uma casa antiga, raízes de uma árvore que parecia um casal no embate amoroso de muitas pernas e braços, uma chaminé de molaria, uma bicicleta caída na chuva. Nenhuma pessoa ou animal. Apesar disso, fotos boas, feitas por alguém com olho e senso. Ela notou meu interesse. Gostou? Esta aqui é muito boa. Indiquei uma das imagens, fachos de sol entrando pelas falhas no telhado de uma casa em ruínas. Poesia e precisão. Fale isso, vê se pode. Ela me olhou intrigada, daí riu. Você é fotógrafo? Já fui, eu disse. Hoje em dia sou fotógrafo para consumo próprio. O que você fotografa? Um pouco de tudo. Que nem eu. Peguei a foto e examinei de perto. Você não fotografa gente? Não gosto. Porra, pensei. A foto que eu tinha nas mãos não era só boa, era formidável. Um dos fachos de sol incendia em segundo plano sobre uma boneca de pano jogada num monte de entulho. Parecia um spot iluminando uma bailarina caída num palco. A boneca já estava lá? Claro. Chang empurrou o pacote de filmes em minha direção. E ele já estava guardando as fotos no envelope quando falei. Eu adoraria ter uma cópia. Ela congelou o gesto de colocar as fotos no envelope, virou o rosto e me estudou, como se avaliasse se eu tinha mérito suficiente para receber o que pedia. Sustentar aquele olhar escuro foi uma experiência difícil, fez com que eu me sentisse desamparado. Fiquei com a impressão de estar sendo visto de verdade pela primeira vez na vida, e também de estar vendo algo que o mundo não tinha me mostrado até então. De acordo com o professor Schomburg, não é possível determinar o momento exato que uma pessoa se apaixona. Se fosse, ele afirma, bastaria um termômetro para comprovar sua teoria de que, nesse instante, a temperatura corporal se eleva vários graus. Uma febre, nossa única sequela divina. Schomburg diz mais. Ao se apaixonar, um homem de sangue quente experimenta o desamparo de sentir-se vulnerável. Ele não caçou, foi caçado. A ideia surgiu na hora em que ela sorriu, como se tivesse me aprovado no exame em que a submetera, e separou a foto para me presentear. Nem parei para refletir. Apenas coloquei a ideia em prática. Sangue quente. Não é essa foto que eu quero, eu disse, e apontei a porta-retrato na vitrine. Aquilo a desarmou. Ouvi sua respiração se alterar. Chang abriu a boca, mostrando seus dentinhos de rato, e fez o que qualquer bom comerciante faria. Puxou o vidro da vitrine e entregou o produto para o cliente examinar de perto. O rosto era mesmo excepcional. Anguloso, estranho, os olhos tinham antiguidade e abismos. Queremos o que não podemos ter, diz o professor Schomburg, o mais obscuro dos filósofos do amor. É normal? Saudável? O que diferencia uma pessoa da outra, ele acrescenta, é o quanto cada um quer o que não pode ter. Nossa ração de poeira das estrelas. Ela abaixou a cabeça, tocou o canto dos lábios com a foto e pensou no assunto por 1 segundo e meio. Então compreendeu o jogo e o aceitou. Vamos fazer um negócio mais justo, disse. Eu troco esse porta-retrato por uma de suas fotos. O que você diz? Chang riu. Seu ouvido antecipara o ruído da gaveta de registradora. Eu avancei uma casa. Já aviso que vai sair perdendo. Eu nunca fotografei nada tão bonito. Aquele rosto extraordinário corou um pouco. Só um pouco. Eu pulei várias casas e estendi o cartão para ela. Passe qualquer dia no meu estúdio. Ela leu e fez a pergunta que ouço há mais de 40 anos. Calbi? Igual o cantor? Na adolescência isso me incomodava. Não gostava do cantor. Com o tempo passou, relaxei. Não ligava mais. Cheguei a ver um show do meu xará num bar em São Paulo. E se alguém me fazia essa pergunta, eu me limitava a responder. Ela me ofereceu a mão. Prazer, Lavínia. A mão era grande e maciça, um aperto delicado. Os imensos olhos escuros me espreitaram, sorriam por ela. Eu pagaria para fotografar aquele rosto. Uma vez, no interior da Espanha, uma mulher na rua cobrou para me deixar que eu a fotografasse. Paguei. Valia. Ela entregou o dinheiro a Chang e não disse nada enquanto esperava pelo troco. Aproveitei que ela estava de sandálias para observar seus pés magros, ossudos, quase masculinos. Embora o formato não me agradasse, achei que ficava bem nela. Um conjunto harmônico. Ela percebeu que eu olhava, mas isso não a incomodou. Gente à vontade no mundo. Chang colocou o troco no balcão, dispondo nota sobre nota. Ele guardou o dinheiro na bolsa e então me encarou. Ouvi uma sereia ao longe. Passo lá 1 hora dessas, telefono antes. Quando você quiser, eu disse.
Ela se despediu e saiu para o sol da tarde, um choque de luminosidades. Eu me encostei na porta para vê-la se afastando. Shang apareceu do meu lado. Sabe quem é? Não, eu disse. Quer saber? Não, repeti, sem desgrudar os olhos dela. Shang juntou as mãos e estalou os dedos. Você que sabe, ele disse. Prefiro descobrir aos poucos, pensei, saborear o mistério. Na quadra seguinte, ela atravessou a rua e sumiu no meio da gente miúda que andava pelo centro, colorida e meio ao cinzento que predominava ao redor. Olhei para o rosto no porta-retrato. Tinha uma luz particular só dela, e um ar de quem poderia ser o que quisesse na vida. Dona Jane reaparece com uma bomba de pulverizar e borrifa várias vezes em direção à casa de maribondos. Ela faz isso quase todas as noites. O cheiro de inseticida viaja no ar até arder em minhas narinas. O careca fecha o jornal e chia. Pra que isso, Dona Jane? Não tem mais nenhuma abelha aí. Elas foram embora. Ela circula a massa de barro endurecido, inclina a cabeça para olhar atenta ao mínimo movimento. Elas voltam, seu Altino. Voltam nada. Esse troço aí faz mal para a saúde. O careca se vira para mim atrás de apoio para sua queixa, mas eu baixo o olho para o livro. Estou relendo o trecho em que o professor Schierberg se ocupa da separação dos amantes, as transitórias e as irremediáveis. Ele relaciona um maluco norueguês que afundou um navio como oferenda pela volta da amada. O problema é que o navio não era dele e deu cadeia. Eu afundaria todos os navios nessa noite, Lavínia. Incendiaria o porto, só para ver o brilho das chamas refletidos nos seus olhos escuros. A senhora vai acabar envenenando a gente, o careca diz. Dona Jane arranca uma folha amarelada de samambaia que se derrama majestosa de um chachinho preso no teto da varanda. O senhor está ficando implicante, seu Altino. Olha a velhice chegando. O careca sacode a cabeça desanimado e reabre o jornal. Pequenas veias azuladas se ramificam por suas pernas pálidas. A atenção de Dona Jane se detém no menino sentado no degrau. Ele sabe que é examinado, mas evita olhar para ela, como se a temesse. Uma noite, logo que voltei para cá, eu estava na cozinha limpando uma das minhas câmeras, a única que sobrou, uma Pentax, minha favorita. Era tarde já. Teve uma hora em que levantei a cabeça e dei com Dona Jane me observando. Acordei com um barulho, ela disse. Desci para ver se está tudo bem. Está. Dona Jane continuou me olhando sem dizer nada, com cara de sonada, como se estivesse ali só pelo prazer de ouvir a torneira pingando na pia de metal. O cabelo revirado fazia com que parecesse mais velha. Vestia uma camisola azul que chegava até os joelhos, transparente. Dava para ver a circunferência escura dos mamilos. Preferi orar um nome gravado em seu antebraço esquerdo. Antônio, um aventureiro que andou pela cidade há alguns anos com quem ela fugiu. Um vigarista. Parece que foi abandonada sem dinheiro no rio. Dona Jane passou às minhas costas e apertou a torneira. Não sei por que nunca fecham direito, ela disse. Depois palorou ao lado da mesa e, ao notar que eu estava de olho na tatuagem, cruzou os braços. Não teve o mesmo pudor com os seios que continuaram a mostra. Uma coisa, seu Calbi. Quando o senhor cobraria para fazer meu retrato? Soprei um cisco da lente da Pentax. Tinha uma dívida com Dona Jane. Nada. E o senhor faria? Ajustei a lente na máquina e girei. Dona Jane descruzou os braços, mexendo o cabelo, mostrando os pelos que despontavam nas axilas. Meu nariz capturou a fragrância de lavanda de seu corpo. Faria. Mas então o senhor tem que pôr um preço nisso. Encarei-a. Ela sustentou meu olhar. Faço de graça, eu disse, se a senhora me deixar fotografar a tatuagem. Dona Jane cruzou os braços outra vez, apertou-os contra o corpo como se estivesse sentindo uma dor. É uma lembrança ruim. Na varanda, o menino que ainda é alvo da atenção de Dona Jane coça a orelha incomodado, rói a unha do polegar, ou melhor, finge roer. É tímido, ela me diz. Vou ver a novela. O senhor precisa de alguma coisa? Eu digo que está tudo bem, que não preciso de nada. Estou mentindo, preciso de muita coisa, em especial como uma noite como essa, em que Urano desliza mansamente pelo céu escuro. Poderia fazer uma lista. Nenhuma delas, contudo, Dona Jane poderia me dar. É uma pena. Tome um copo de leite antes de dormir, seu Altino, ela diz. É bom contra o veneno. Absorto na leitura de uma notícia, o careca não reage à frase. Dona Jane insiste. Ouviu, seu Altino? Ouvi. O careca resmunga com irritação, sem interromper a leitura. O homem surge de repente na escada, vindo do beco. Não o conheço, nunca o vi por aqui. O menino encolhe as pernas, liberando espaço nos degraus para que ele passe. O homem é gordo, usa paletó e gravata e carrega a tiracola uma bolsa com o logotipo de uma agência de viagens. Está ofegante e sua muito. Sou o primeiro que ele cumprimenta com um movimento de cabeça. Ele afasta as abas do paletó e, num flash que me atordoa, prevejo o que vai acontecer. Ferido na cabeça,
Careca tombará para frente e o impacto de seu corpo destruirá o tampo de vidro da mesinha. Dona Jane ficará estendida de bruços com metade do corpo no interior da casa. O menino talvez escape. Não, o homem não permitirá. Esse tipo de gente nunca deixa testemunhas. Ele perseguirá o menino pelo beco se for preciso. Tudo dependerá da ordem que escolher antes de atirar. O certo é que serei o primeiro. O flash cessa, a eletricidade em minha coluna diminui, pouco a pouco. O homem afastou as abas do paletó apenas para pegar um pedaço de papel no bolso da camisa, que entrega a Dona Jane. Ela pega também um lenço para remover o suor da testa e do pescoço. Estou derretendo, diz. Sua voz é grossa e impostada. Deve ser um dos advogados da mineradora. Eles sabem que a guerra com os garimpeiros pode recomeçar a qualquer momento e já chamam seus soldados para a trincheira. Hoje vem chuva, o Careca fala. Tomara. Gosto da voz do homem, soa firme, como um ralo de autoridade, mesmo nos comentários triviais. Um advogado, sem dúvida. Quem mais usaria paletó e gravata num lugar quente como aquele, onde até o padre andava para cima e para baixo com camiseta e bermuda? O homem se interessa por mim. Tento ler em seu rosto que tipo de impressão causo nele. Não consigo. O rosto é impenetrável. Um profissional. Dona Jane termina de ler o bilhete e examina o homem da cabeça aos sapatos empoeirados. Ele diz algo que ela já sabe. O hotel tá lotado. Natural. O exército de sanguessuga chegou. Gente de todo canto do Brasil. Sabe que não demora e as tetas da cidade estarão inchadas outra vez. De certa maneira, já fui um deles. Tem uma vaga, Dona Jane diz, mas o senhor vai ter que dividir quarto com outra pessoa. O homem não gosta de ouvir essa informação, mas finge que não se importa. Sorri. Talvez esteja acostumado com tais finos. O Careca se intromete. É isso ou um quarto na zona? Só o menino ri. O homem repreende o Careca com um olhar severo. Depois se volta para Dona Jane com cara de um cavalheiro não disse essas coisas perto de uma mulher, mesmo um cavalheiro com sapatos empoeirados, como se pedir desculpas pelo Careca que nem se incomoda, firme no jornal. Tá ótimo, o homem diz. Só quero um banho e uma cama. Dona Jane os conduz para o interior da casa. Ele me examina uma última vez antes de entrar. Um olhar neutro. Não tem como saber que eu estou um pouco frustrado. A luz da varanda pisca umas 2 vezes. Alguém ligou o chuveiro. Careca resmunga. O trecho está grifado no livro. Nele, o professor Schoenberg dá a voz a Nietzsche. Há sempre um pouco de loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Para depois contestá-lo, lembrando que na loucura dos amores contrariados não há espaço nenhum para a razão, apenas para mais loucura. Nino volta a esticar as pernas na escada. Ouvimos um apito de um barco no rio, um som melancólico, como um pio de mau agouro. Mas não tenho que sentir medo agora. Sou um homem sem medo, que é bem raro aqui neste lugar.